Olá, bem-vindo a mais uma videoaula de Excel, o sistema inteligente para negócios. E na aula de hoje, vamos aprender a respeito de copiar e colar especial. Dois recursos extraordinários que faz todo um diferencial nos nossos trabalhos. Vem comigo e vamos ver isso na prática. Essa aqui é a nossa planilha de um exercício anterior. E vamos atribuir um rosto novo para essa nossa planilha para contribuir com a nossa cópia e colagem. Clica-se em qualquer parte da nossa célula, da nossa tabela, clica em Design, Estilo de tabela. Observem que existem vários estilos e vocês podem estar navegando entre eles, parar naquele que você achar mais interessante e dar um clique. Pronto! Foi atribuído aí um conjunto de cores que deu todo um diferencial um diferencial assim visual na nossa planilha aqui. Agora, nós vamos copiar algumas informações, somente algumas, não todas, para que a gente possa trabalhar as colagens que nós vamos fazer. Então, nós vamos selecionar aqui a primeira coluna, manter a tecla Ctrl pressionado, selecionar a coluna de quantidade, valor unitário, valor total, até o mesmo limite da primeira coluna que foi selecionada. A partir desse momento, eu clico com o botão direito e clico em copiar. E aparece um pontilhadozinho em movimento em volta da parte selecionada. Isso significa que essa informação está na memória do computador. Agora vamos clicar aqui no sinal de mais e acrescentar mais uma planilha ao nosso arquivo e clicar com o botão direito na primeira célula da nossa planilha. Observar que existem 6 opções de colagem. E agora, nesse momento, vamos conhecer cada uma delas a partir da primeira, colar. Essa opção colar é aquela opção normal, tradicional, que todos nós conhecemos. Quando a gente faz copia e cola. Então, quando você copia, todas as características do objeto de origem vão para a colagem no destino que você escolher. E nesse caso não foi diferente, com uma exceção na largura das colunas, né? Vai ser necessário dar um clique aqui 2 vezes entre A e B para que ele ajuste a primeira coluna, ajuste a segunda, ajuste a terceira e a quarta coluna também. Algo importante para ser observado nessa colagem aqui que foi feita no Excel é que a fórmula não foi colada. Não veio. A fórmula ficou lá na origem. A fórmula que dá o total, que é a multiplicação da quantidade vezes o valor unitário, não veio. Se eu precisar que venha a fórmula, é outra opção de colagem. Não é essa tradicional que nós estamos acostumados. Ah, Stefânio, e eu preciso dessa opção? Claro que preciso. Por exemplo, digamos que você queira que você produza uma planilha maravilhosa, cheia de fórmula, e você apresente isso para um grupo de pessoas da sua empresa. E lá tem algumas pessoas que são muito invejosas, gostam de forçar, gostam de copiar as coisas que você faz. Elas vão ter uma surpresa porque elas vão encontrar somente o resultado. Não terão as fórmulas para elas saberem de onde que vem ou como você chegou àquele resultado. Entendeu? Agora, vamos explorar outras opções de colagem. Vamos clicar aqui com o botão direito e vamos utilizar a opção colar valores. Bem, na opção colar valores, o Excel só se preocupa com os valores. Nós temos aqui os textos, os números, isso são os valores. A formatação, aquele design bonito, o Excel não trouxe quando você escolheu a opção colar valores. E a fórmula veio? Não, a fórmula também não veio, só veio os valores. Aí é necessário você dar 2 cliques,
para ele ajustar a largura das colunas. Vamos mais adiante, ver mais uma opção de colagem. Botão direito, colar fórmula. Bem, nesse caso, quando você escolhe a opção colar fórmula, a fórmula vem junto. Prontinho, olha só, eu cliquei aqui na célula N4, onde tem o valor 24.000, e ele me exibiu na barra de fórmula a fórmula. Portanto, se eu diminuir aqui de 40 para 30, de 24.000, ele altera para 18.000. A fórmula foi copiada lá e foi colada aqui. Sem, é claro, a preocupação com outras características da tabela, como a formatação, por exemplo, o colorido que nós escolhemos lá para a tabela de origem. Vamos colar mais uma opção. Por que sumiu? Sumiu porque eu fiz uma alteração aqui. Toda vez que você faz algum tipo de alteração, aquela informação que está na memória é perdida. Portanto, eu vou lá na planilha 2, observo que ainda está selecionado aquelas células que eu defini no início. Aí eu clico com o botão direito e copio. Pronto, agora está na memória de novo. Eu posso ir com segurança na planilha 10 aqui, clicar com o botão direito e utilizar a próxima opção de colagem. Só que a próxima opção de colagem eu vou utilizar lá no início da nossa planilha, aqui abaixo, aqui, ó. Botão direito, colar, transpor, ou a colagem transposta. A colagem transposta, ele faz o seguinte: nós temos aqui as colunas A, B, C e D, que corresponde à coluna A, descrição do produto, a B, quantidade, valor unitário, valor total. Digamos que você realize alguma tarefa e naquela sua rapidez, na sua agilidade, na hora da apresentação alguém diz: olha, essa tabela ela fica melhor se você colocar os cabeçalhos das colunas para serem os cabeçalhos das linhas. E os cabeçalhos das linhas, vou pintar aqui de uma outra cor diferente, se tornar o cabeçalho das colunas. Para fazer essa alteração dá um trabalho enorme manual, mas para fazer através da opção colagem transposta, basta um clique. Olha o que aconteceu. Aqui onde nós temos quantidade, valor unitário e valor total, que eram cabeçalho de colunas, agora são cabeçalhos de linha. Quantidade, valor unitário e valor total. E aquilo que era cabeçalho de linha, geladeira, freezer e fogão, passou a ser cabeçalho de coluna, geladeira, freezer e fogão. Essa é a colagem transposta. Ela é muito útil, ela é muito interessante. Tenho certeza que vocês já precisaram fazer isso e não sabiam dessa opção. E agora vão fazer um bom uso dessa ferramenta. Vamos para a próxima colagem. Como foi feita algumas mudanças aqui, acredito que não está mais na memória. E, de fato, não está. Vamos clicar com o botão direito e copiar. E vamos na planilha 10 para a nossa próxima opção de colagem. Vamos ver? É a opção formatação. Como o próprio nome já diz, ele se preocupou em colar somente a formatação. Olha só, aquele colorido que nós escolhemos lá para a tabela de origem foi colado, não veio nenhum valor, nenhum texto, nenhum número. Então, Estefânio, se de repente eu precisar colar a tabela com função e quiser atribuir o colorido da tabela de origem, é muito simples. Quando você
clicar com o botão direito e colar fórmula, você também aproveita e clica em colar formatação. E pronto. Só tenha cuidado com o detalhe de que você precisa clicar na primeira célula da sua tabela para poder colar de forma adequada a formatação, porque a formatação foi copiada de 4 colunas. Se você clicar aqui, como eu fiz, ele formatou a 4ª coluna em vazia. Então, tendo esse cuidado, vou manter Ctrl pressionado e diminuir aqui, ó, a área de trabalho do Excel, utilizando o rolete do mouse. E se eu mantenho Ctrl pressionado e giro o rolinho do mouse, o rolete do mouse para outra direção, ele aumenta. E para cima aqui, ele diminui. Pronto. Ok? Então eu clico com o botão direito, colar a formatação, e ele cola a formatação na tabela que eu fiz. Vamos para mais uma outra opção de colagem, que é a colagem por vínculo. Observem que a colagem por vínculo, vamos clicar aqui com o botão esquerdo, né? E ajustar as colunas. Observem que a colagem por vínculo, ele cria o vínculo da tabela de destino com a tabela de origem. Toda alteração que você fizer na tabela de origem, ele automaticamente atualiza na tabela de destino por causa do vínculo. Cadê o vínculo? Vou clicar aqui em churrasqueira. Existe a palavra churrasqueira aqui? Não. Eu olho para a barra de fórmula e percebo que existe, que essa célula ela é igual à planilha 2, célula C8. Portanto, existe uma fórmula aqui que define o conteúdo dessa célula. Que o conteúdo dessa célula é o mesmo que está na planilha 2, célula C8. Vamos verificar? Planilha 2, célula C8. Churrasqueira. Achei. Se eu trocar churrasqueira para churrasco, Enter, eu vou lá na planilha 10 e percebo que existe churrasco. Se eu vir aqui na planilha de origem, alterar esse valor 24.000 para 10, Enter, eu vou lá na planilha 10, dou uma olhadinha e vejo que foi alterado também para 10.000. Então, com isso, nós concluímos aquele passeio que nós fizemos por todas as opções de colagem do Excel. Espero que tenha sido bastante útil e que os trabalhos próximos de vocês possam ter esse design, essa criatividade de colagem. E é claro que quanto mais recursos a gente aprende, mais rápido nós conseguimos realizar nossas tarefas. Portanto, até a próxima aula.